com ele. Em 1928, quando o Graciliano é prefeito, vem com o sucessor do Costa Rica, que é o Álvaro Paes, exatamente nessa tentativa de uma certa modernização da política de Alagoas, né? E exatamente de frear um pouco essa visão muito coronelística da política. O Álvaro Paes era um bom intelectual, visitava muito a casa de Monsenhor Macedo, o padre Macedo, e na residência paroquial eles se estreitaram mais ainda a amizade. E o Álvaro Paes tentou prestigiar o Graciliano Ramos. Mas aí lançaram um desafio. Disseram que ele estava fugindo da raia de um posto que estavam entregando a ele de mão beijada. E aqui ele ficou revoltado e ele saiu à rua, inclusive chamando palavrão, dizendo: apareça que diga que eu não consigo montar em burro brabo. Que era como a prefeitura estava tão desorganizada que ele comparou a um burro bravo, né? E então ele se lança candidato e ganha, porque não tinha concorrente, não tinha chapa concorrente, ele ganha com 423 votos, com um pouquinho mais, se não me engano. E aí começa a administrar, a fazer o governo que ele queria fazer, né? O que ele achou que deveria fazer na cidade. Ele deu um exemplo de probidade e de respeito ao dinheiro do povo, dedicando-se a formar uma nova mentalidade administrativa numa sociedade até então dominada pelos velhos coronéis. Se curtia couro de bichos nas calçadas, se matava os animais pendurados em árvores, e se criava cavalos, faziam currais nas portas, na rua, e se criava cavalos. E o pai dele fazia isso, e ele começou a multar, e isso deixou indignado o próprio pai, e o pai foi reclamar para ele, né? E ele dizia que prefeito não tem pai, demitiu muita gente, porque ele dizia que muitos funcionários não trabalhavam, e ele pôs muitos para trabalhar, e ele disse que só ficaram aqueles que realmente queriam trabalhar. E isso, claro, arrumou muitas inimizades, né? Dos funcionários que encontrei em janeiro do ano passado, restam poucos. Saíram os que faziam política e os que não faziam coisa nenhuma. Os atuais não se metem onde não são necessários. Cumprem as suas obrigações e, sobretudo, não se enganam em contas. Devo muito a eles. Não sei se a administração do município é boa ou ruim. Talvez pudesse ser pior. A gente tende a romantizar o homem simples, o homem do povo, de uma cidade desassistida e pobre, e, portanto, às vezes se imagina que a corrupção ela só acontece em lugares onde há muito dinheiro. E, lendo os relatórios, você percebe que ele denuncia de um modo irônico que havia uma quantidade de corrupção bastante razoável ali, mesmo numa cidade insignificante como aquela que ele administrava com alguma dose de tédio. Deixou aquilo que é essencial, gastar rigorosamente o que ganha, aplicar o dinheiro público naquilo que é essencial, né, e não ter distinção de tratamento entre ninguém. Há quem ache tudo ruim e ria constrangidamente, e escreva cartas anônimas e adoeça, e se morda por não ver infalível maroteirazinha a abençoada canalice, preciosa para quem a pratica, mas preciosa ainda para os que dela se servem como um assunto invariável. A quem não compreenda que um ato administrativo seja isento de lucro pessoal. Há até quem pretenda embaraçar-me em coisas tão simples como mandar quebrar as pedras do caminho. Fechei os ouvidos e deixei gritarem. Não favoreci ninguém. Devo ter cometido numerosos disparates. Todos os meus erros, porém, foram da inteligência, que é fraca. Ele renunciou porque o governador Álvaro Paes tinha convidado ele para assumir a imprensa oficial.
Então, como ele era um homem urbano, sair de Palmeira dos Índios para vir para Maceió representava uma liberdade para ele, um passo à frente. Aqui vinha sempre Jorge Amado, Mário de Andrade, muito aqui também, os trabalhos dele. O Santa Rosa estava aqui, foi a primeira exposição do Santa Rosa aqui. Né? Você tinha o Zé Lins do Rego morando aqui, você tinha a Raquel de Queiroz morando aqui, né? Jorge de Lima, o Diegues, né? E eles se reuniam. E o bar do Cupertino, que depois foi o ponto central, era o ponto de reunião desse povo. Tanto na Prefeitura de Palmeira, como na própria imprensa oficial e na Secretaria de Educação, onde ele foi diretor da Instrução Pública, que equivale ao cargo de secretário de Educação de hoje, ele traz essa vontade de mudar aquele mundo que ele conheceu pela experiência dolorosa da sua infância, da sua juventude. Ele repete o relatório quando foi diretor da imprensa oficial. Né, do diário da imprensa oficial de Maceió. Ele volta a exercitar aquela mesma atitude rigorosa, exigente e ao mesmo tempo progressista, né? Ele quer métodos. Ele vê como desde o relatório de Palmeira ele reclama racionalidade, né? Não é a moralidade burguesa, o moralismo, é moralidade. Fez a maior revolução da educação em Alagoas. Ninguém nunca mais repetiu. Ele fez o primeiro grupo escolar em que as professoras recrutavam os alunos nas casas, em Pajuçara, no Diegues Júnior. Ele não brincou em serviço. O professor Coelho Neto foi o único homem professor primário da sua época que trabalhou com Graciliano. Ele me dizia dessa percepção do Graciliano com a educação, como ele valorizava a educação, como ele via a educação, de práticas avançadas que ele adotava, mas sem estardalhaço, sem fazer essa mídia, não tinha hoje, ele era avesso a aparecer. Né? Ele era avesso a aparecer. Ele introduziu a merenda escolar como diretor. Né? Ele mandou as professoras fazerem um censo escolar. Fazer censo escolar em 1935, em 34, absurdo. Fez um censo escolar, visitou casa por casa de pescador, fichou as crianças naquelas idades e trouxe-as. As crianças não tinham roupa. Então ele comprou roupas, comprou vestuário e tinha que ter de sapato, porque as crianças no máximo tinham tamanco. Ele comprou sapatos, mas comprou em quantidade e as professoras eram obrigadas a ficar sentadas no chão, né, experimentando o sapato das crianças. O problema do Graciliano Ramos era o seguinte: ele nunca pensou na vida dele, isso ele me confidenciou várias vezes, nunca pensou em sair de Alagoas. Porque ele tinha o seu destino literário, mas também ele tinha muitas ambições políticas. Quando ele vai para a instrução pública, né, que seria atualmente uma Secretaria de Educação do Estado, ele vai também realizar uma tarefa muito importante, né, que ele vai dar mais importância, né, efetivamente, não às politicais então existentes, né, é uma das razões que dizem que talvez por isso que ele foi preso. Um amigo me procurou com a delicada tarefa de anunciar-me, gastando elogios e panos mornos, que a minha permanência na administração se tornara impossível. Não me surpreendi. Pelo meu cargo, haviam passado em 2 anos 8 sujeitos. Eu conseguira aguentar-me ali mais de 3 anos, e isso era espantoso. Ocasionara descontentamentos, de certo cometera numerosos erros, não tivera a habilidade necessária de prestar serviços a figurões, havia suprimido nas escolas o hino de Alagoas, uma estupidez com solecismos, e isto se considerava impatriótico. O aviso que me traziam era, pois, razoável, e até deveria confessar-me grato por me haverem conservado tanto tempo. Me explicava que Osman Loureiro, o governador, se achava em dificuldade. Não queria demitir-me sem motivo, era necessário meu afastamento voluntário. Ora, motivo há sempre, motivo se arranja. Na verdade, ninguém entendeu a prisão do Graciliano Ramos, nem o próprio Graciliano Ramos. Tanto é que ele achava que a coisa fosse se resolver questão de horas, porque ninguém entendia. Então, assim, achava-se que era um engano.
Não era comunista na época. Ele absolutamente não era comunista. E a administração dele era até uma administração conservadora, no certo sentido. Ele não apareceu lá como um secretário demagógico, essas coisas todas. Agora, talvez o sucesso literário dele, né, influísse, ninguém sabe, né? Questões também políticas, de coisas. É um mistério. Agora, como a ditadura é o reino da mentira, né? Uma ditadura é o reino da mentira, não há verdade, não há versão verdadeira para o que aconteceu. Nelson Jucá, que era um amanuense do governo, de uma família ilustre e tal, mas não queria nada com o serviço público, tal, né? E era funcionário público da administração pública. No dia que o Graciliano foi preso, ele mandou soltar uma dúzia de foguetes. Ele odiava Graciliano. Ele filiou-se já no fim da vida ao Partido Comunista, por insistência do Mies Sutanti, do Jorge Amado e de outros escritores que eram considerados na época os escritores da esquerda. E mesmo porque ele era contra a ditadura de Vargas. No momento que não era ainda da Guerra Fria, da pré-Guerra Fria, mas onde os regimes totalitários estavam predominando no mundo, existia esse acirramento de lutas ideológicas e políticas, a figura do Graciliano, né, um escritor vitorioso e muitos amigos de esquerda e amigos comunistas o fizeram ver como comunista. E o comunista comia criancinha. Né? Então ele vai como uma aventura. Tudo é novo para ele. E realmente ele no livro ele vai enfrentando fatos, questões, e que ele em seguida analisa, faz um julgamento, né? Ele absorve, ele tem uma capacidade de compreensão muito grande. Ele não rejeita nenhum acontecimento que ofenderia ele como homem, cidadão de Palmeira dos Índios, conservador, chefe de família. Não, ele não é mais isso, não tem mais essa preocupação de defender um código ético. Ele está completamente aberto, ele vai avançando naquele mundo, no navio, depois na prisão, e no final, então, daquela prisão promíscua, fim de mundo ali, com os marginais, batedores de carteiras, etc, etc. Claro que uma figura muito direta, muito seca como Graciliano, né? Nas suas relações e que dizia o que pensava, independente, ela trouxe certamente muitas pessoas que não o estimavam. E isso no momento do Estado Novo, no momento em que do período de Getúlio Vargas, né, houvesse uma perseguição muito grande aos comunistas, ele fosse encarcerado. Mas ele não saiu de Maceió absolutamente entregue, estamos livres desse cara, entendeu? Ele era importuno, As exigências dele, né, para fazer as coisas corretas. Quando ele sai da prisão, ele vai escrever uma fábula sobre a tolerância, né, que é a terra dos meninos pelados. Então, eu acho que é isso que talvez fique, a tolerância, né? Não a fraqueza, né? Tanto é que ele tem uma atuação política, uma militância política que ele vai ter, que ele vai cumprir digamos, o que é exigido dele pelo partido quando ele se torna militante, mas ele diz, né, que se o partido assumisse o poder, ele seria um dos primeiros a ser colocado no paredão. Né? Porque ele não ia renunciar às opiniões dele, principalmente ele não ia renunciar à liberdade dele de artista. Né? Os 3 romances dele, o Caetés, o São Bernardo e o Angústia, os 3 romances, né? Você abstraindo Vidas Secas, que é uma coisa excepcional, né? Foram escritos em Alagoas. Depois disso ele não escreveu nenhum romance. Porque o Vidas Secas, a intenção dele não era escrever romance, era escrever uma série de quadros, de contos que depois foram justapostos. Né? De modo que quando ele deixou Alagoas, exatamente, vamos dizer, a fonte dele, distanciada, secou. Se a gente pensar hoje, pouca coisa mudou. Né? E ele continua incômodo. Né? Pode-se tentar pacificar o Graciliano. Eu acho que pode ter uma leitura pacífica do Graciliano, mas a leitura dele não é pacífica. Tá? A leitura dele, a leitura que
texto dele aponta é uma leitura de que incômodo. Eu fiquei impressionado como ele consultava dicionário à medida que escrevendo, uma régua para cortar as palavras inúteis, descarnar, e um cálice de cachaça, e um maço no cigarro Selma, né, o cigarro que o levou à morte, ao câncer de pulmão. Vidas Secas é o primeiro livro que supera a venda de 1 milhão de exemplares aqui no Brasil. Isso conosco, sem contar a venda que antecede na Martins e na própria José Olímpio, que há 70 anos atrás lança o livro. Quer dizer, então, é um verdadeiro fenômeno editorial que a cada geração se mantém atual, interessante e é sempre redescoberto. Há uma atualidade de Graciliano na política que é extraordinária. Se você perceber no relatório, nas ações dele, assim, mas ele transformou, não mudou o mundo com sua ação, mas contribuiu para mudar e ser um exemplo e daquilo que a gente quer. Um dos textos mais bonitos que eu acho, que mais conseguiu penetrar, eu acho, no sentido da obra de Graciliano Ramos, é um trecho de Otto Maria Carpo, que se chama Graciliano Ramos, em que ele vai comparar o Graciliano Ramos com André Gide, né, o escritor francês, Thomas Hardy, e ele vai dizer que o Graciliano Ramos quer destruir, ele vai dizer a nossa sociedade, né, o nosso analfabetismo letrado, né, tudo que tem de cidade, estado, destruir isso para começar do zero. Quem conheceu o Graciliano Ramos, que conseguiu ultrapassar aquela capa, encontrou um homem justo, amigo e leal. De fato, o Graciliano, ele construiu estéticas, assim no plural, uma para cada livro, e por isso ele não se repetia. Para mim, ele e Dr. Bezerra de Menezes são os dois heróis brasileiros, né? São os dois heróis brasileiros, quer dizer, em contraponto ao Macunaíma, né, que é o herói sem caráter. Você vai encontrar o que de Graciliano das Lagoas? Nada. Em Maceió, todos os sinais dele foram demolidos, destruídos. Não tem nada, não resta, a não ser o Instituto Histórico, onde ele conta a cena patética do Julião Tavares fazendo discurso. Está lá, esse da Rua do Sol, né? Graças a Deus está lá, muito bem conservado, mas não é mais o auditório onde se passava as cenas patéticas, né? Então, é um retrato do nosso país. Né? É um retrato do... Quer dizer, você tem a construção ficcional, que é de altíssima qualidade, né? E você tem essa construção histórica do nosso país. Você tem a construção de valores do nosso país, você tem a construção da problemática do nosso país. Isso é de uma riqueza ímpar, né? A literatura dele reflete as preocupações dele como humanista. O que Graciliano faz é a miséria social, que você consegue ver e tal, mas você sai dali outro, porque você introjetou uma consciência de insatisfação com a miséria. Então, o trabalho não vai fazer de você, não é um trabalho panfletário, não vai lhe fazer de você um revoltado amanhã, mas alguém consciente. O que você vai fazer com a sua consciência depois de ter lido é outra coisa. O Graciliano, como analista de si mesmo, não deve ser levado a sério. Os altos julgamentos do Graciliano não devem ser considerados. Ele era um sujeito misantropo, ele era um sujeito de uma modéstia incrível. Agora, eu tenho certeza de que ele sempre se acreditou, como as Memórias do Cárcere demonstram, um escritor excepcional. Ele tinha consciência de que estava produzindo obras-primas. A glória do Graciliano, de certo modo, é uma glória póstuma, né? É uma glória póstuma. Os dados biográficos é que não posso arranjar, porque não tenho biografia. Nunca fui literato. Até pouco tempo vivia na roça e negociava. Por infelicidade, virei prefeito no interior de Alagoas e escrevi uns relatórios que me desgraçaram. Depois que redigi esses infames relatórios, os jornais e o governo resolveram não me deixar em paz. Evidentemente, isso não dá uma biografia. Que hei de fazer? Eu devia enfeitar-me com algumas mentiras, mas talvez seja melhor deixá-las para romances. Do sertão desce a míngua, rastro de sol, sequidão de língua, poeira assanha e desenha o vento,
ventre roto, fome, desalento, terra onde passeia o bafo do diabo, carência de fava, feijão, milho, quiabo. Fabiano, Vitória, baleia, cada vivente arma incendeia, cada vivente arma incendeia.